que eu gosto daqui é que é uma cidade extremamente religiosa, né? Tem muita gente que não gosta, né, disso. Eu sou apaixonado pelo santo, sou apaixonado pela religião, pelo catolicismo, pelo candomblé. Então, pra mim, eu tô no lugar certo porque eu amo santo, né, gente? Aqui tem muita festa de santo. Eu tô aqui, gente, curtindo a cidade, aproveitando o máximo esses dias que é maravilhoso. Vou mostrar pra vocês e vamos conversar sobre o frio de Portugal. Vamos lá. Por isso que eu falo a vocês que é muito importante que todos vocês se inscrevam no canal. Você que está aí no Brasil, que quer informação de Portugal, se inscreva, porque aqui você vai ver a verdade, a minha verdade, respeitando aí as histórias de cada um, respeitando as experiências de cada um, tá, gente? Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, comentários no meu canal serão deletados quando começar discussões, principalmente se for comigo. Eu não vou ficar discutindo com ninguém. Não adianta vir fazer comentário aqui ofensivo, ou então comentário, sabe, com ironia, porque não vai rolar. Os vídeos aqui, eles têm um objetivo de poder ajudar as pessoas que estão aí querendo imigrar, mas isso não significa que eu vou ficar, sabe, passando a mão na cabeça de ninguém. Quando eu tiver que falar, eu vou falar. Gostou, gostou. Não gostou, muda de canal, tá bom? É assim que tem que ser. Aqueles que são membros sabem da exclusividade que tem pros comentários, mas sabem que também quando você assina aí para poder ser membro do canal, você está assinando uma responsabilidade com o Google. Então, se você fizer um comentário errado, você vai ser punido. Isso é crime de internet, que fique claro isso para vocês, tá? É bom deixar isso claro, porque às vezes as pessoas vão aí se inscrever para virar membro, para querer falar o que pode, e não é assim. Tem que falar aquilo que é, com respeito, respeitando aí as diretrizes do YouTube. Bom, nesse vídeo eu vou falar para vocês, vou resumir, tá? Essa questão do frio de Portugal. Isso que eu tô falando é muito importante, principalmente para as pessoas que querem morar em Portugal. Muita gente tem dúvidas sobre a questão do frio, muita gente tem medo, né? Muita gente fala sobre isso desde quando eu tava no Brasil. Por quê, gente? Os portugueses, eu queria que entendessem uma coisa: vocês não vão entender a nossa situação, a nossa realidade. O Brasil é um país muito quente. No inverno, o nosso inverno geralmente é 20, 19 graus, no máximo 18 graus. Só no sul, né, do Brasil, que é um pouco mais frio, mas também não é sempre, não é toda vez que fica assim. O brasileiro que chega aqui em Portugal fala que quer viver no Porto, porque realmente é muito difícil você não querer, porque o Porto é lindo, e aí você acaba falando, não, quero morar no Porto, aquela coisa. Só que aí as pessoas não entendem. Realmente é muito frio, gente, quando se trata de uma situação para um brasileiro. Por quê? Porque nós, brasileiros, não somos acostumados com esse frio. O brasileiro é acostumado a usar regata, usar shorts, usar, sabe, sair de casa de chinelo. Aqui é impossível você usar um chinelo na época do frio, é impossível você sair de uma regatinha, ou você sair com uma blusa, ou então sair só com uma blusa, porque realmente o frio é muito grande. Hoje, né, já é aí, nós estamos praticamente aí quase no final de fevereiro. Eu tô aqui, ó, com essa blusa, com essa outra blusa, com a touca, e ainda tô sentindo frio, e o frio é assim todos os dias. Desde novembro é esse frio e vai continuar ainda por um bom tempo, tá, gente? É assim que funciona. E dependendo da região do norte que você estiver, como é onde eu estou, dificilmente vai ficar muito calor, tá? Eu converso com os moradores aqui e eles me falam que aqui a média geralmente é 17 a 20, mesmo no calor. Às vezes pode chegar até 25, 30, mas nunca vai ser aquele calor, aquela coisa imensa que as pessoas são acostumadas a ver aí em outros lugares, até em Lisboa, ou até no Alentejo, ou em Algarve. Nessa região
região realmente não é assim que funciona. Tudo que eu falei do frio, muitas pessoas criticaram nos vídeos que eu fiz, muitas pessoas disseram que não era assim, que não sei o que lá, que eu não tô sabendo fazer a coisa da forma correta, que não sei o que. Então, gente, eu fiz toda a pesquisa para de fato poder falar para vocês o motivo, né, que eu passei por tudo que eu passei e ainda estou passando. Não tá fácil, ainda tá muito frio, mas eu diminuí a conta porque eu não tinha essa experiência, não fiquei usando os aquecedores o tempo todo, mas eu falo para vocês com muita certeza, o grande problema do frio de Portugal é porque não existe, gente, uma estrutura nos apartamentos aqui. Por quê? Tem muito apartamento que tem estrutura para poder aguentar o frio? Tem, mas isso é para quem tem dinheiro, para quem manda arrumar, para quem verifica essa situação. Infelizmente, o imigrante que chega aqui em Portugal, ele não sabe disso. Então, para ele, todo apartamento aqui é igual aos apartamentos do Brasil, que você vai lá, tá vendo a cozinha, a sala, o quarto. Então é tudo muito bonito. Então você, ai, nossa, arrasou. Que apartamento lindo, você vê aquela cozinha grande, aquela sala grande, tudo grande, e acha que tá tudo bem, né? Aí você vê lá um aquecedor no meio daquela história e você acha que aquele aquecedor vai resolver o seu problema da sua casa. E não vai, entendeu? Eu tive que contratar uma empresa para poder verificar qual que era o problema exato do meu apartamento, e eles me falaram, o seu apartamento ele não tem problema nenhum, mas a questão é que aqui faz muito frio, então as paredes precisam ser aí, colocar umas placas, que é uns negócios que eles colocam lá, fazer uma situação para poder deixar o apartamento mais quente, tá? E isso ficou em torno mais ou menos de 3 mil euros para poder fazer isso. Eu não vou fazer isso agora, mas é isso, gente. Tem que, aqui em Portugal, antes de você morar, né, aqui no Porto, você tem que arrumar seu apartamento. Se for um apartamento alugado, você tem que verificar se ele tem essa situação, se existem essas placas na parede, se tem uma boa situação aí para você poder não passar frio, tá? Porque só depender de aquecedor não vai ser o suficiente para que você fique quentinho dentro da sua casa, porque senão você vai gastar muita luz, tá? Então as pessoas não sabem disso, acabam aí alugando ou arrendando ou comprando os apartamentos sem ter esse tipo de situação, e por isso que sente muito frio dentro da sua casa, tá? Você pode colocar aquecedor, você pode colocar lareira, você pode colocar o que for que o frio vai continuar dentro da sua casa. Por isso que é muito importante todos vocês entenderem isso, tá? Então eu cheguei à conclusão que o problema do frio de Portugal não é que, sabe, é um frio que ninguém aguenta. Quando você sai na rua, às vezes você sente menos frio do que você estando dentro da sua casa. Por quê, gente? Porque quando você sai na rua, é um frio, né? Mas não é aquela situação que tá aquela coisa gelada. Dentro de casa, as paredes, né? Elas ficam com aquela infiltração gelada de frio. Mas por que que isso acontece? Porque não existe uma situação ali para poder evitar esse tipo de coisa, entendeu? E por isso que muita gente sente frio nas casas aqui. É isso que eu analisei durante esse tempo. Então, gente, a conclusão que eu cheguei é que antes de você alugar uma casa aqui ou você comprar um apartamento, você tem que verificar toda essa situação, você tem que verificar de fato, sabe, as condições do apartamento, as condições da parede do apartamento, ver se entra sol, se não entra, e daí por diante, porque no verão, né, um exemplo, quando eu comprei um apartamento, era verão, então eu não tinha essa noção, né? Você acaba comprando, você olha aquela coisa toda bonitinha e tal, e aí você acha que não tem nenhum problema, né? Mas você só vai enxergar isso no inverno, quando começa a vir a umidade, quando começa a ficar uma situação onde o apartamento fica todo suado, né? E daí por diante fica tudo gelado, as paredes ficam geladas, mesmo você ligando aquecedor, e daí por diante continua gelado. Então isso é porque nós não temos essa experiência. É triste, porque eu acho que os corretores que vendem apartamento, principalmente nessa região, eles poderiam informar, né, essa situação. Olha, você vai comprar um apartamento, você é brasileiro, você não sabe como que é, aqui é muito frio, então esse apartamento não tem isso, então é melhor você pagar um pouquinho mais e comprar esse que tem isso ou aquilo. Então isso não acontece, né? Infelizmente as pessoas querem vender e elas não estão preocupadas com a sua situação, se você vai passar frio ou não, tá? Então a minha experiência sobre isso que eu falo para as pessoas, tá? Principalmente os brasileiros, porque eu quero que os portugueses entendam que para vocês não é um frio que deixa ninguém doente, mas pro brasileiro deixa o brasileiro doente, sim, porque o brasileiro não é acostumado com esse frio, tá? Então é uma mudança de temperatura muito forte.
E você pode sim, tá? Chegar a ficar doente, você pode pegar uma pneumonia, você pode ter um ataque aí de bronquite e daí por diante, gente. Você pode ter problemas com a pressão, porque a pressão sobe quando tá frio, então tem que ter um cuidado, tem que ter uma alimentação muito boa nessa época do ano aqui na Europa, tá? E precisa ter uma casa quente, porque se você não tiver uma casa quente, você pode sim passar mal. Se você tem uma criança que já tem aquele problema de respiração, que já é uma criança que tem problema aí de ficar de repente doente, ou sabe, pegar resfriado fácil, essas coisas, o ideal é dar a vacina da gripe, é se proteger, porque realmente essa época não é fácil, gente. É muito frio, principalmente de madrugada. A média aqui da onde eu moro, durante o dia agora fica em torno de 14, 15 e durante a madrugada, esse horário tá mais ou menos uns 12. E a madrugada chega a 5, 4, chega até 2 ou até 1, dependendo do dia. Mas isso é todo dia, durante 3 meses direto, o tempo vai ficar assim. O início do inverno aqui foi com muita chuva, tudo muito úmido e muito frio, tá? O início chegou aí a seus 10, seus 12, mas a média sempre é essa temperatura que eu tô falando pra vocês. Então, imagina, gente, durante 3, 4 meses sua casa ficar de madrugada -3, né? Ou ficar 2 ou 1. Quer dizer, se você não tiver aí uma casa aquecida ou uma casa que tenha um sistema de aquecimento ou que tenha alguma coisa para poder ajudar nisso, você vai gastar muita energia. E isso não se trata que você está gastando errado, que você está fazendo errado, que mimimi, que não sei o que lá. As pessoas não sabem explicar as coisas direito, né? Todo mundo, gente, só sabe criticar. Mas sabe o que acontece? É porque as pessoas, às vezes, estão morando num apartamento que já tem toda essa situação, um apartamento onde a pessoa não tem que se preocupar com nada, né? Então ela não tá nem aí se tá frio, se tá quente, se não tá, porque o dela tá quentinho. Então ela vai reclamar: ah, mas tá falando isso, mas o meu sempre foi quente. Tá falando isso, mas não é assim, porque aqui não é tão frio. Porque às vezes a pessoa tem um apartamento que não tem esse problema, mas a grande maioria aqui é assim. As pessoas não têm condição, entendeu? Quem tem dinheiro é outra coisa. Eu tô falando de quem é pobre, de quem não tem condição, de quem não conhece, tá? Então essa é uma dica muito importante, principalmente para você que quer morar aqui no Porto, tá? Independente de qualquer coisa, quer morar aqui no Norte, procure um apartamento com condições, que tenha uma condição boa aí com essa questão do frio. Analisa isso muito mesmo, gente. Olha, pergunta pra pessoa, olha como são as paredes, pede pra ver se tem alguma coisa de material na parede, porque senão depois você vai gastar tudo que você tem só com energia, que quase aconteceu isso comigo, tá? Às vezes a noite fica muito frio e aí o que eu faço? Eu desligo tudo, fico no cobertor, sabe? Ligo um pouco o ar, depois desligo e tô indo, mas eu já sei que eu vou ter que arrumar meu apartamento. Se você não fizer isso, depois não adianta, realmente você vai pagar muita energia, vai sentir muito frio, vai ficar doente se tiver algum problema respiratório e não é legal, gente, tá? Isso que eu tô falando é muito sério, eu passei por isso, estou passando por isso, mas consegui me equilibrar. Então a dica que eu dou a vocês, essa dica é para os brasileiros, os portugueses já sabem como funciona o frio aqui, os portugueses sabem como que é, então eu acredito que os portugueses vão entender o que eu tô querendo dizer. Cada um tem aí o seu modo de pensar sobre o frio, mas no geral, uma casa que não tem preparo, infelizmente o brasileiro vai sofrer, mas o brasileiro não sabe disso. A maioria dos brasileiros, eles não sabem que as casas aqui precisam desse preparo, não que não tenha, tem algumas que não tem, tá, gente? Deixando isso claro, muitas casas aqui não tem. Se não tiver, procura fazer esse preparo na sua casa ou procura um apartamento que tenha essa situação para você não ter problema depois. Resolvendo isso, fica tudo certo. Resolvendo isso, você vai ter dias de frio na hora que você sair, mas dentro da sua casa você fica quentinho, vai dar tudo certo e você vai conseguir passar o inverno de uma forma tranquila, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido melhor o que eu falei sobre o frio, tá? Espero que vocês entendam o meu ponto de vista. Graças a Deus eu consegui descobrir como funciona essa situação e agora é isso. Se eu continuar aqui, eu já fiz o orçamento, vou mandar arrumar tudo para não acontecer isso no próximo inverno. Mas se eu não continuar, eu vou procurar um apartamento que tenha essas condições para não ter que passar mais por isso. Beijo, até o próximo vídeo.